A BMW é uma das maiores. A gigante alemã juntou suas forças com a Williams em 1998. O compromisso de 5 anos da empresa com a Fórmula 1 chega perto da cifra de US$ 1 bilhão. Com um investimento desse porte, é muito provável que a BMW siga os passos da rival Mercedes e conquiste um lugar permanente no topo da Fórmula 1. O centro do universo não é mais a Inglaterra, como costumava ser. E o dinheiro que vem das grandes companhias vem se arrastando muito lentamente para outros países como França, Alemanha e Japão. Essa não é uma situação normal. E os carros que estão sendo produzidos na Inglaterra atualmente estão sob forte ameaça. Ninguém dorme sossegado. Eles pensam que a Fórmula 1 só existe na Inglaterra e que nós somos os melhores. Eu acho que o que deveríamos considerar é que o período de 1960 até mais ou menos 2000 foi uma época de ouro para a Inglaterra. A pequena área da Inglaterra que era responsável por 90% dos motores dos carros de corridas. Essa era está acabando e com certeza está mudando para outros lugares. Se vai ser uma mudança rápida, quem sabe? Essa é uma questão que podemos apenas especular. Há mais de 50 anos, a Fórmula 1 assiste a 2 disputas. Uma entre os pilotos na pista e outra entre os dirigentes que fazem o regulamento e os engenheiros que projetam e constroem os carros. Por esse motivo, a Fórmula 1 é o esporte mais avançado do mundo em tecnologia. Sua engenharia é mais aeronáutica do que automobilística. As regras são o segredo. Elas definem tudo: tamanho dos pneus, dimensão do chassis, tipo de motor e até a segurança da pista. A Fórmula 1 é como um jogo de xadrez, jogado a 300 km por hora. Esse carro de Fórmula 1 foi construído pelos engenheiros da Williams em 1993. Alain Prost ganhou o campeonato naquele ano. Debaixo da fibra de carbono está escondido um tesouro, um equipamento computadorizado de controle hidráulico. O FW15 tinha controle de tração, motor com comando eletrônico, câmbio semiautomático computadorizado e suspensão ativa. Sem os componentes eletrônicos seria impossível pilotá-lo. Ele continua sendo o carro com a mais avançada tecnologia já construído. Nós estávamos adicionando um elevado grau de complexidade ao carro, com suspensão controlada eletronicamente, mas a potência era tanta que o engenheiro podia literalmente fazer esse carro voar baixo da maneira que ele quisesse, compensando o giro do motor, mantendo a estabilidade nas curvas, controlando a rotação em qualquer circunstância. Tecnicamente, o carro era muito avançado em vários sentidos, o mais avançado carro de corrida que já foi construído, até porque muito do que ele tinha foi proibido algum tempo depois. O FW15 foi proibido no final da temporada de 1993. A FIA, que formula as regras da categoria, estava preocupada com 3 aspectos dessa geração de carros de corrida. A velocidade na pista tinha ficado perigosamente alta. O software dos carros era impossível de ser supervisionado. E a parte eletrônica criou a percepção de que os carros dispensavam a habilidade do piloto.
O que faz a Fórmula 1 interessante é a maneira como os pilotos demonstram sua competência e habilidade. Mas a tecnologia os deixou com menor importância, então não havia escolha. E eles estavam dizendo, a Fórmula 1 não é feita só de carros. Os carros de passeio são cada vez mais importantes para a Fórmula 1. As grandes montadoras continuam trabalhando na esperança de que o glamour tecnológico das corridas se estenda ao seu produto. O piloto da Williams, Juan Pablo Montoya, e o piloto de teste Mark Jean estão no circuito de Valência para impressionar os convidados de um patrocinador da Williams. Eles vão dirigir carros equipados eletronicamente, que são mais fáceis de pilotar. Mas eles vão desligar o acessório mais importante, a estabilidade, ou o controle de tração. Com este recurso desligado, o manejo dos carros ficará por conta da habilidade dos pilotos. Eles podem executar manobras que seriam impossíveis com toda a eletrônica acionada. Quando Montoya abre mão do controle computadorizado, ele retrocede tecnologicamente. Um outro circuito, Silverstone, na Inglaterra. É aqui que Montoya se sente em casa. Um carro de Fórmula 1 é diferente de um carro comum. Ele não tem portas. E para diminuir o peso, ele não tem nem mesmo motor de arranque. Quando o motor dá a partida, ele fica em marcha lenta. Comparado com o carro que Montoya dirigiu em Valência, ele tem poucos componentes eletrônicos. Os acessórios normalmente permitidos na Fórmula 1 foram banidos, modificados, diminuídos ou simplesmente escondidos dos inspetores. Hábeis engenheiros estão sempre tentando passar a perna nos homens que fazem as regras. O grande problema enfrentado pelas corridas de Fórmula 1 no fim do século XX foi a engenhosidade que os carros estavam ganhando. E havia o risco do piloto ter seu papel cada vez mais diminuído nas vitórias. E não é isso que se espera de um espetáculo. Embora os pilotos sejam os heróis do espetáculo, cada vez mais eles estão nas mãos dos engenheiros. Esses técnicos já podem controlar o carro e o modo de pilotagem. Os espectadores que ligam a TV para assistir às disputas são o verdadeiro espírito da Fórmula 1. Sem eles, os patrocinadores não se interessariam em colocar os seus nomes nos carros. Sem o dinheiro dos patrocinadores, as equipes ficam sem os recursos para a tecnologia que, por sua vez, ameaça espantar o público. Mas sem tecnologia não é Fórmula 1. Essa estranha contradição está constantemente ameaçando o esporte. Esse problema apareceu pela primeira vez em 1977, quando uma vantagem aparentemente invisível tornou dois carros invencíveis. Desde o final dos anos 70, os carros da Fórmula 1 se parecem cada vez mais com aviões. No lugar do desenho em formato de charuto, característico das primeiras corridas, os carros da nova era se tornaram peças de uma tecnologia secreta. Os primeiros foram os pretos e sinistros Lotus 78, projetados por Colin Chapman. Eles escondiam um segredo que poucos entendiam. O FW24 da Williams é um descendente direto do Lotus 78. O seu layout é universalmente aceito como a solução perfeita para um carro de assento único. O motor de 10 cilindros fica no centro. Os dois lados do cockpit têm dutos refrigerados. Atrás deles estão os radiadores do motor.
Não existem ventoinhas que movimentem o ar quando o carro está parado. O câmbio semiautomático fica na parte de trás do motor. Ele apoia toda a suspensão e o mecanismo de tração das rodas traseiras. Entre o motor e o piloto fica um tanque capacitado para cerca de 100 litros de combustível. A carroceria do carro é totalmente aerodinâmica, moldada em fibra de carbono. O sistema da tração traseira dos carros de passeio não muda desde os anos 30. O chassi é um monobloco feito de aço. O motor é colocado entre as rodas dianteiras. Na frente do motor fica o radiador. Ventoinhas mantêm o carro resfriado quando está parado. Presa atrás do motor fica a caixa de câmbio. Um eixo propulsor que sai da caixa de câmbio leva a energia para as rodas traseiras através do diferencial. Um tanque de combustível de aço ou de plástico fica ajustado sob o assento traseiro. O piloto fica sentado com a coluna ereta. E para facilitar a pilotagem, toda a tecnologia deve ser acrescentada ao pacote básico. De vez em quando, os carros de passeio se beneficiam das corridas. Pneus, freios, direção, motores. Tudo foi aprimorado nas pistas. Com a chegada dos computadores, uma revolução invisível atingiu a construção e a direção dos carros. Superautomóveis como este têm controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS, suspensão ativa, troca eletrônica de marchas e até o registro de quem está dirigindo. Mas muitas dessas coisas não vieram da Fórmula 1. Durante muitos anos, ninguém na Fórmula 1 admitiu que o automobilismo melhorou o desenvolvimento dos carros de passeio. A maior parte do que existe nos carros de Fórmula 1 não interessa aos carros comuns, mas é de grande interesse dos engenheiros. Frank Derny é engenheiro aerodinâmico. Soprando a superfície de uma folha de papel, ele está demonstrando um fato científico. Quando a velocidade do ar sobre uma superfície aumenta, a sua pressão cai. O papel é erguido para o ar. As asas de um avião usam esse princípio para poder levantar voo. Foi com esse segredo que os engenheiros da Lotus se depararam. Escondido sob o chassi preto do carro, havia um formato primitivo de asa de cabeça para baixo. Bordas de borracha perto do chão eram as únicas pistas que os físicos tinham para estudar. Conforme o carro avançava, o ar imóvel ficava pressionado sob o carro e era acelerado pela forma de asa. Conforme o ar acelerava, a pressão caía e o carro aderia ao solo. As bordas eram uma tentativa de barrar a baixa pressão do ar que vinha de fora. A Lotus produziu um carro que era um desafio para nós. E certamente tinha uma característica técnica particular que realmente foi um grande passo adiante, mas não sabíamos direito o que era, e a Lotus foi muito hábil ao esconder o carro. O grande lance é que eles tinham inventado um diferencial novo e fantástico, e toda vez que o carro era testado, eles cobriam a caixa de câmbio e alguém corria para o caminhão com algum dispositivo escondido em um pano. E assim, todos os olhares eram desviados, porque o que eles tinham descoberto, na verdade, era uma maneira de conseguir 3 vezes mais tração sem nenhum arrasto, e isso resultou em mais aderência. Mas, francamente, o diferencial não poderia, mesmo que fosse perfeito, ter feito tanta diferença como nós acreditávamos. No final, ficou bastante claro, ao se fazer o modelo no túnel de vento, que o efeito na tração foi, sem dúvida, um avanço enorme. Frank Derny ajudou muito a desvendar o que a Lotus tinha descoberto. O FW07 de 1979 tinha um formato de aerofólio melhorado, mas Derny também percebeu que o ar escapava constantemente por baixo e prejudicava a sucção, podendo ser evitado com uma borda deslizante. A borda da Williams não era flexível.
Era firme e se movia para cima e para baixo, fixando o carro no chão em qualquer velocidade.